Minha gente, deixa eu só dar um cavalo de pau aqui para dizer que ontem à tarde, quando terminou os donos da bola, eu recebi uma informação de que o Atlético havia acertado algumas pendências com os jogadores. Contei isso na rádio, mas a audiência é rotativa. Ai, tá falando disso de novo? Não vou falar de novo, não. E aí a informação ontem eu recebi que o Atlético havia pago, ou pagado, salários, férias, premiações e luvas. E que pagaria até amanhã, no último dia do mês de julho, o que estava pendente, que era imagem. Aí eu tentei com 2 jogadores, não confirmei. Quando foi à noite, 10h30 da noite, recebi um contato de um agente que me confirmou a informação. Falou, confirmo que o meu atleta recebeu luvas, férias, premiações, salários, e que até o dia 31, último dia do mês de julho, conforme prometido pelo Rubens Menin, e os jogadores, inclusive, eu falei semana passada, muito satisfeitos e confiam muito no Rubens Menin, gostam dele por perto, confiam nele. E aí ele falou, e uma outra coisa, Everton, que você não disse aí, que também foi pago. Os meses de comissionamento, ou de comissionamentos, foram pagos. Então, esse agente disse, eu confirmo pelo meu atleta e confirmo por mim. Aí o que eu fiz agora, enquanto estava no jogo aberto? Chamei um outro empresário de um outro jogador e perguntei a ele o seguinte, aqui ó, perguntei a ele o seguinte, ô senhor, cadê o negócio aqui? Senhor é muito bom. Eu falei com ele assim, ô senhor, ontem um outro agente me confirmou as informações de pagamentos, inclusive de comissionamentos. Você também confirma? E ele disse, boa tarde, tudo bem? Sim, não, tá tudo acertado, não há nenhuma pendência, porém, o que foi prometido até agora foi cumprido e não há nenhuma pendência com relação ao que eu havia perguntado. E a imagem será paga até a quinta-feira, também conhecido como amanhã. Amanhã. Então, um outro agente também confirmou. Ou seja, o Atlético, então, pagou todas as pendências. Então já entra em campo com o dinheiro na conta. É importante demais. Um jogo decisivo desse, como o de quinta-feira. Sabe o que é o melhor disso tudo, Guilherme? Prometer e cumprir, né? Isso. Não tinha que ter o problema. Exatamente. Não tinha que ter o problema. Mas Exatamente. quando o Rubens aparece é diferente. É diferente. Não, mas eu acho assim... Mas por que ele demorou tanto tempo para aparecer? Essa continua sendo a minha pergunta, né? Essa é uma grande pergunta. E que, assim, Foi feito algum aporte para que o Atlético coloque tudo isso em dia? Eu acho que é um bom... Por que deixar a imagem do clube arranhar e perecer durante todo esse tempo? Todo mundo, né, Valor? Mas o principal do clube é o torcedor, Thiago. Não, mas né? eu entendo isso. Eu falo de arranhar. Quando você é dono de uma SAF, você acaba tendo a imagem imaculada numa situação como essa, velho. Que a responsabilidade se torna sua. Mas o limite para essas pessoas tomarem essa atitude, Elton, foi o que aconteceu na semana passada. Outra coisa que me informaram ontem, Parei. que não serve subsídio para você, uma outra Senão informação. eles não deixam você falar, Elton, eu vou parar. Desculpa aqui, o Redneck. Eles não ligam para a gente, Michael. Por que você se vitimiza assim, irmão? Que vontade de tacar essa placa na sua Para cabeça. você irritar-se. Aqui. É por isso. Seguimos. Não, é porque me informaram ontem, foi me informado ontem, uma pessoa lá do Parmeira me informou que abateram, né, a contratação do Rony. No negócio do Paulinho, não sabia disso, não. Você sabia? Não sabia. Não. Também não sabia, não, é. Isso é novidade Bater, total. tá tudo pago. Novidade Breaking news. total. Você sabia disso, Novidade Jorge? Não total. sabia. Também não. Isso é um fato novo, né? Isso é super fato novo. Estava conversando com uma pessoa do Parmeira para perguntar sobre o Paulinho, né? Porque o Paulinho também acionou o Atlético e tal, porque o Paulinho não A recebeu as luvas. parte dele, né? Da parte dele. Aí eu falei, aqui. A parte dele foi para contratar o Rony. Aí eu falei, mas não houve a antecipação? E essa fonte me disse, sim, houve antecipação. Eu falei, mas o Rony foi contratado. Já pagaram? Sim. Abateram no valor. Mas isso abateu lá em janeiro ou Fevereiro que o agora? Rony chega. Olha, É quando fevereiro. eles Deve ter sido em quando eles fevereiro. pediram antecipação. Ué. Deve ter sido. Deve ter sido em Que fevereiro. coisa, hein? Que coisa. Agora sim fomos surpreendidos novamente. já diria Agora o- sim o fomos velho surpreendidos lobo, né? novamente. Mas que o Atlético não deixa essas coisas, questões salariais e de imagem e de premiação acontecerem novamente. Pô, é muito fácil direcionar as coisas. E a gente aqui não tinha como, a gente acabava direcionando aos proprietários, são os donos da SAF. E eu creio que a imagem deles, essas imagens acabaram ficando arranhadas o tempo todo. Porque teve grito negativo no estádio, eu acho que foi uma surpresa muito grande para o próprio Rubens Menin, que estava no estádio no jogo contra o Bucaramanga,
ter visto a fúria do torcedor atleticano naquele momento. E era uma questão, o próprio Rubens poderia falar assim, pô, mas é ingratidão? Para alguns pode até ter pensado nisso, mas para outros o entendimento é, você comprou, você assinou, você prometeu não ter esse tipo de problema novamente. E os problemas aconteceram. Então isso deixa o torcedor muito chateado. O torcedor é muito passional, o torcedor vai muito pela paixão. E se o seu clube está tendo uma imagem arranhada, sendo chamado de caloteiro, sendo chamado de que não cumpre as promessas, está com atraso de salário, tem jogador acionando na justiça, isso foi um baque para o torcedor atleticano. E aí ele tem o total direito de reclamar e de ficar frustrado. Como que você vai olhar para o seu clube, que é aquilo que você ama tanto, e você olhar a imagem dele está sendo destroçada nos 4 cantos do país? Então fica uma mancha muito grande. E o torcedor se preocupava, quem vai negociar com o Atlético com uma mancha tão grande? Pô, o Atlético precisando de reforços, como que esses reforços vão chegar? Sendo que os salários estão atrasados. Um jogador vai aceitar entrar num olho do furacão desse? Então, que o Atlético não deixe isso acontecer novamente. A temporada é longa, o Atlético tem objetivos, ainda está vivo na Copa Sul-Americana, na própria Copa do Brasil, tem um campeonato aí pela frente, que o Atlético tem como objetivo ficar entre os 6 melhores. Então, que o Atlético reaja, não só no Campeonato Brasileiro, mas que tenha um time firme, um time forte, um time consistente, um time que tenha espírito de luta, tenha entrega e tenha qualidade no jogo contra o Flamengo, que vai ser um jogo dificílimo, que o Atlético possa desempenhar, e mais uma vez, eu não falo pelo resultado de 1-0 contra o que o Atlético teve contra o Flamengo, mas de desempenho, que você pegando os jogos que o Atlético fez depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes, o jogo contra o Flamengo foi um jogo que o torcedor atleticano viu e falou assim, cara, esse é o Atlético. Perdeu, mas perdeu lutando, perdeu em detalhes, perdeu jogando melhor no primeiro tempo. O Atlético foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. O Atlético teve a possibilidade de pegar e fazer um resultado melhor no primeiro tempo. O Rony, né, tem sempre que lembrar do gol do Rony, o Rony perdeu um gol que não pode perder. Rony, se amanhã você tiver uma oportunidade como a que você teve no jogo de domingo, você não pode perder. Será uma grande oportunidade para você melhorar a sua imagem perante o torcedor atleticano. Levantar a cabeça já ajuda bem, né, Tim? Só olhar um pouquinho? É só olhar, só o rabicho. Eu só discordo do Elton, assim, que o Atlético foi melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Eu acho que o Atlético, através da sua estratégia, conseguiu conter o Flamengo e teve a melhor possibilidade. Então foi As duas melhor. melhores. E teve a possibilidade de melhor, abrir né? o placar. Valu, é mas porque dá uma o ideia Everson de... fez só uma defesa no primeiro tempo. Isso, e o Rossi... Quantas Teve a defesas no chance primeiro do tempo? Rony. Não, que ele nem defende, E a quem do defende, Hulk. quem defende é e o a do Varela. Hulk. Então, Teve a do Hulk também. sim. Não, eu respeito, só... O Atlético só- neutralizou o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo foi outra história. Aí o Flamengo melhorou. Foi outra história, mas o Everson continuou não fazendo defesas importantes, Sim. o Rossi também não, e a Mas bola o aérea problema foi do a- Atlético, HG, é o banco. Quando o Vocês banco minimizam entra, demais ali pior, agora. consideravelmente. É o banco o entra, é um problema. O Guilherme fez uma observação aqui. É sim, tem o razão. quê? Quando O o Cuca banco olha é um pro problema. banco, Não, Deus cara, nos acuda. Né? Cara, assim, o Biel, que chegou outro dia, Bom jogador. ele já mostrou que vai... Quando ele tiver condição, pra mim, ele vai ser titular desse Atlético, assim. Hoje não tenho muita dúvida disso. Ele faz uma grande jogada, chuta de perna esquerda, um bom chute. Depois ele faz uma jogada pro Júnior Santos, né? Pro Júnior Santos dominar e Júnior chutar. Santos, velho. Mas E- eu não acho que o banco seja um problema, não, cara. Mas Nossa, eles não eu acho que mentem, Ti. um super problema. Você eu tem acho. no banco do Atlético, que entrou nesse jogo, Mas vê Natanael, quem rende. Júnior Santos, Natanael, ok, o Júnior Igor Santos não. Gomes e o Biel. Então,